Naquela noite, eu fiquei esperando a Emily chegar em casa. Meia-noite chegou, e a minha paciência já estava no limite. Ela tinha saído com os amigos, disse que precisava de uma folga. Mas quando a porta se abriu, e eu a vi, meu estômago revirou. O cabelo dela estava uma bagunça, como se tivesse saído de um furacão. As roupas rasgadas nas pontas, penduradas, sem caimento. E tinha algo a mais, algo que eu não podia ignorar. A leve, mas inconfundível umidade nas coxas dela. O ar ao redor dela tinha cheiro de perfume. Não o dela, nem o meu. O cheiro de um estranho. Eu ajudei a ir para a cama depois de limpá-la. O que aconteceu, hein? Eu perguntei, tentando parecer calmo, tentando acreditar que havia uma explicação. Mas seus olhos, vidrados e perdidos, não conseguiam encontrar os meus. Ela murmurou através da neblina do álcool, palavras que me deram um aperto no peito. Não significou nada. Foi só uma vez. As palavras dela me atingiram mais forte do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. Pelo que? Eu queria gritar, exigir respostas, mas eu não podia. Não, com ela naquele estado. Engoli o nó na garganta. A cobri e saí do quarto. Meu coração dizia para eu esperar, mas meu instinto já me sussurrava a verdade. Algo tinha acontecido. Algo que eu não tinha certeza se conseguiria perdoar. Na manhã seguinte, quando a bebida já tivesse passado, eu teria as minhas respostas. E eu tinha a sensação de que não estava pronto para o que ia ouvir. O confronto e a prova amanhã seguinte é quando a realidade te atinge em cheio. Emily acordou gemendo, segurando a cabeça como se ela fosse explodir. Eu a ouvi se arrastando pelo quarto, provavelmente tentando juntar os pedaços da noite anterior. Enquanto isso, eu já estava na cozinha, sentado em silêncio, encarando a prova que não podia ignorar. Eu passei horas acordado. Dormir não era uma opção. Minha mente ficava repetindo as palavras dela, arrastadas, o cheiro de perfume e as coisas que eu tinha visto. Eu precisava de respostas, mas mais do que isso, eu precisava da verdade. Ela entrou, ainda com a roupa amassada da noite anterior, com os olhos vermelhos e cansados. Ela me olhou confusa, até que viu as fotos em cima da mesa. Ali estavam, bem na minha frente, a prova inegável. Um close das manchas no vestido e uma marca de mão fraca, mas visível, perto da cintura. Eu tinha tirado aquelas fotos na noite anterior. Não estava tentando ser cruel. Eu só precisava registrar algo que eu ainda não conseguia nem processar. Você se lembra do que fez ontem à noite? Eu perguntei, com a voz tremendo, não de raiva, mas da dor no meu peito. O rosto dela desabou, e eu vi o pânico, a culpa e a ficha caindo. Ela não precisou perguntar do que eu estava falando. Ela disse. Emily desmoronou ali mesmo na cozinha, os ombros tremendo enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Eu sinto muito, ela disse, com a voz sufocada. As palavras dela me atingiram, afiadas e geladas. Um erro? Eu a interrompi. Volcanal. Tropeçou e caiu nisso. Volca escorreu. Você entrou naquele bar, encheu a cara e deixou que outro homem colocasse as mãos em você. Ela tentou se explicar, tentou justificar com o fato de estar bêbada, mas eu não aceitei. As lágrimas dela não me comoviam mais. Pareciam vazias, assim como as desculpas que ela estava dando. Naquele momento, eu percebi uma coisa. Ela não estava só me pedindo desculpas. Ela estava tentando se sentir melhor. E essa foi a parte que mais doeu. Ela não entendia, de verdade, o que tinha feito com o nosso casamento. Eu não conseguia mais ouvir. Me levantei, olhei nos olhos dela e disse: eu preciso de um pouco de ar. E saí, a deixando com os destroços que ela mesma tinha criado. Você não pode simplesmente deixar algo assim passar. Não quando a sua confiança foi destruída. Não quando cada fibra do seu ser está implorando pela verdade. A caça por respostas. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei tirar aquilo da minha cabeça, mas as perguntas continuavam me corroendo por dentro. Quem era ele? Por que ela? E acima de tudo, há quanto tempo isso estava acontecendo? Comecei com o que Emily tinha me dito. A confissão dela, bêbada, foi vaga e desconexa, mas tinha pistas o suficiente para seguir. O nome, Adam, era tudo que eu precisava para começar a investigar. Não demorou muito para eu encontrá-lo. As redes sociais facilitam a conexão dos pontos quando você está motivado. Adam era exatamente o tipo de pessoa que você esperaria. Bonito, bem-sucedido, o tipo de cara que sabia ser charmoso para conseguir o que quisesse. Mas o que me chamou a atenção foi algo muito pior. Emily o seguia e ele a seguia de volta. Não foi aleatório. Ele não era um estranho qualquer. Eles se conheciam. Outro detalhe que eu não esperava era que Adam era casado. Não só era casado, ele tinha filhos, uma família perfeita em todas as fotos do Instagram, viagens, festas de aniversário e, até manhãs de domingo, aconchegantes em casa. Ele parecia ser o tipo de homem que tinha tudo. Mas pensando bem, eu também tinha. E veja onde isso me levou.
Quanto mais eu olhava, mais as coisas começavam a fazer sentido. Eu precisava saber a profundidade disso tudo. O celular da Emily se tornou meu próximo alvo. Ela não sabia que eu estava de olho, mas eu tinha que saber tudo. Tarde da noite. Enquanto ela dormia, eu o desbloqueei. Foi aí que eu vi as mensagens, curtas, casuais, mas incriminadoras. Adam sabia que ela estaria no bar aquela noite. Eles conversaram sobre isso. Algumas trocas de mensagens leves, o suficiente para preparar o terreno. Ele apareceu porque sabia que ela estaria lá. Não foi um acaso. Foi um combinado. Meu corpo tremia enquanto eu lia a conversa. Não era longa, mas não precisava ser. Estava ali, claro como o dia. A prova de que isso não foi só um erro de bêbada. Foi planejado. Talvez, não com essas palavras, mas o suficiente para que os dois soubessem o que estavam fazendo naquela noite. Justiça e as consequências. Eu tomei uma decisão. Eu ia me certificar de que a esposa dele soubesse a verdade. Ela merecia saber com que tipo de homem ela era casada. E quando eu terminasse com ele, eu voltaria minha atenção para minha esposa. Os papéis do divórcio já estavam sendo preparados. Eu só precisava de um fechamento antes de ir embora. Eu tinha o nome, eu tinha a prova, e agora eu tinha um plano. Não era vingança, era justiça. Se o meu casamento estava desmoronando, o dele também ia. Eu hesitei em contar para a esposa dele, Charlotte. Alguns diriam que não era da minha conta. Mas eu não concordava. Ela merecia a verdade, assim como eu. Então, eu entrei em contato. Não foi fácil. Eu preparei a minha mensagem com cuidado, explicando que precisava falar com ela sobre algo importante. Ela respondeu no mesmo dia. Combinamos de nos encontrar em um café tranquilo no centro. Um terreno neutro, onde as emoções não transbordassem. Charlotte estava me esperando em uma cafeteria pequena. Ela estava vestida de forma simples, com o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo. Parecia confusa, talvez um pouco nervosa, mas sorriu educadamente quando me apresentei. EUPUDVOO. Amor nos olhos dela quando ela mencionou Adam. Isso tornou tudo ainda mais difícil. Eu não fui direto ao ponto. Eu disse por que estava ali. O seu marido teve um caso com a minha esposa. O sorriso dela sumiu, substituído por um choque. A mão dela tremeu enquanto ela largava a xícara de café. Por um momento, ela não disse nada. Apenas me encarou como se não pudesse acreditar nas palavras que saíam da minha boca. Eu peguei as fotos na minha bolsa, a prova do que eu tinha encontrado, um print da conversa, as imagens com a data e hora daquela noite, e uma grovoca secreta da confissão da minha esposa, mencionando o nome dele. Dei tempo para ela processar cada parte. O rosto dela ficou pálido enquanto ela pegava as fotos e ouvia a gravação da minha esposa mencionando o nome do Adam. Lágrimas brotaram dos olhos dela, mas ela não chorou, ainda não. Ela apenas ficou olhando para as fotos com os lábios tremendo. Finalmente ela falou, a voz tremendo, mas firme. Obrigada por me contar. Eu balancei a cabeça e me levantei para ir embora. Não tinha mais nada a ser dito. Enquanto daquele café, eu senti uma estranha mistura de emoções. Raiva, alívio e até culpa. O que Adam e Charlotte fariam a seguir não era mais problema meu. Meu foco era retomar o controle da minha vida. E isso significava deixar a Emily e tudo que nós éramos para trás. As cicatrizes e a paz depois daquela noite. A casa parecia diferente. Emily também não era a mesma. Eu podia ver nos olhos dela o peso da culpa. Ela tentou de tudo para consertar o que tinha quebrado. Primeiro, foram as lágrimas. Ela chorava todos os dias, me implorando para conversar, para deixá-la explicar, para dar mais uma chance. Ela disse que faria qualquer coisa, terapia de casal, terapia individual, o que eu quisesse. Mas toda vez que eu olhava para ela, eu via a sombra do que ela tinha feito. Ela começou a me deixar bilhetes, pequenos pedaços de papel nos bolsos da minha jaqueta, ou deixados no meu travesseiro. Eu te amo. Nunca mais vou te machucar. Por favor, não desiste da gente. No início eu lia, depois parei. Ela fazia o jantar, todas as noites. A minha comida favorita. Eu não conseguia sentar na mesma mesa que ela, fingindo que estava tudo bem. Não, uma parte de mim queria acreditar nela, queria perdoar. Por anos nós construímos uma vida juntos, uma vida que eu pensei ser sólida. Mas agora eu não conseguia parar de ver o que eu tinha visto ou desfazer o nó no meu estômago toda vez que eu pensava nela com outra pessoa. Ela não só me traiu, ela destruiu a confiança que eu tinha nela, o respeito que nós tínhamos construído. Uma noite ela me encurralou na sala de estar. Os olhos dela estavam inchados, de tanto chorar, a voz rouca. Por favor, John. Ela sussurrou. Eu te amo. Eu farei qualquer coisa para consertar isso. Finalmente, eu olhei para ela e disse. Eu não acredito. Minhas palavras a atingiram como um tapa. Ela caiu no chão,
soluçando, segurando o peito, como se estivesse sentindo uma dor física. E talvez estivesse, talvez ela estivesse sentindo, nem que fosse uma fração, da dor que ela tinha me causado. Por dias, Emily e eu vivemos em uma casa que parecia mais um campo de batalha depois de uma guerra. Sem gritos, sem barulho, apenas o peso insuportável do que ela tinha feito pairando no ar. Eu tinha esperança, nem que fosse um pouco, de que a tranquilidade pudesse trazer clareza, de que talvez pudéssemos consertar o que estava quebrado. Mas no fundo eu já sabia a verdade. Algumas coisas não podem ser reparadas. Eu passei esses dias resolvendo pendências, organizando contas bancárias, revisando documentos, me preparando para o inevitável. Eu pensei em cada momento que nós compartilhamos, os bons e os ruins, e me perguntei se era o suficiente para eu ficar. O fim e o novo começo naquela manhã, eu entrei na sala de estar onde Emily estava sentada, olhando para o chão como se ele pudesse lhe dar respostas. Ela levantou os olhos quando me ouviu. Os olhos inchados de dias de choro. O rosto pálido e desesperado. Eu estava com os papéis na mão, e por um momento eu hesitei, não porque eu duvidasse da minha decisão, mas porque eu sabia que esse era o momento em que tudo realmente acabaria. Você tomou a sua decisão naquela noite e eu disse, minha voz calma, mas firme. Esta é a minha. Eu coloquei os papéis na mesa na frente dela. As palavras a atingiram como um tapa. Eu pude ver a forma como o corpo inteiro dela se encolheu, a forma como os lábios dela tremeram quando ela se esticou para pegá-los. John, não, por favor, a voz dela sussurrou, quebrando. Nós podemos consertar isso. Eu farei qualquer coisa. Ela caiu de joelhos, segurando a minha mão, soluçando, tão forte que eu pensei que ela ia se engasgar com a própria respiração. Não faz isso, ela implorou. Por favor, não joga a gente fora. Mas a verdade é que ela já tinha jogado tudo fora naquela noite. Em um momento de egoísmo, ela destruiu a confiança que nós tínhamos construído. E sem confiança, o que nós éramos, eu tirei a minha mão com cuidado, mas com firmeza. Eu não consigo, eu disse, balançando a cabeça. Eu tentei. Eu pensei sobre isso de todas as formas possíveis, mas eu não consigo mais olhar para você da mesma forma. Eu não consigo mais olhar para nós da mesma forma. Minha voz não se alterou. Não precisava. As palavras eram definitivas. Enquanto eu saía do quarto, a deixando no chão, eu senti uma estranha mistura de emoções. Havia tristeza, claro, mas também alívio. Pela primeira vez em dias, eu senti que podia respirar de novo. Não era o fim que eu queria, mas era o fim que eu precisava. Algumas decisões deixam cicatrizes profundas demais para curar. E as dela fizeram exatamente isso. É estranho como o fim de algo que um dia significou tudo pode ser tão vazio. Mas foi assim que aconteceu. Eu saí daquele casamento como um homem livre, mas a liberdade não parecia o que eu pensava. Por semanas, eu não consegui dormir na cama. Eu dormi no sofá porque o quarto tinha cheiro demais dela, de memórias que eu não queria reviver. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Eu parei de olhar para os espaços vazios que ela costumava ocupar e comecei a ver possibilidades. Eu comprei móveis novos, mudei a sala de estar de lugar e até pintei as paredes de uma cor diferente. Era a minha forma de dizer, isso é meu agora. Eu não estava reconstruindo uma casa, eu estava me reconstruindo. As rachaduras que ela deixou, as cicatrices, não desapareceram, mas começaram a doer menos. E no lugar delas, eu encontrei algo que não sentia há anos. Paz. A Emily, eu não sei o que aconteceu com ela depois disso. Nós paramos de conversar depois que os papéis foram assinados, mas eu ouvi algumas coisas. Ela tentou seguir em frente, mas não foi fácil. Pessoas dizem que o tempo cura todas as feridas, mas eu não acho que isso seja verdade. O tempo não cura. Ele só te dá a chance de crescer ao redor da dor, de aprender a carregá-la. Para mim, isso significou aprender a ficar bem sozinho. Eu prefiro passar meus dias em paz e tranquilidade do que em um casamento que me lembra. E quanto a Emily, eu espero que ela encontre uma forma de viver com o que ela fez, não por mim, mas por ela mesma. No final, nós dois perdemos algo. Eu perdi uma esposa que eu achava que conhecia, e ela perdeu tudo que ela um dia teve. Mas a diferença é que eu encontrei algo melhor. Eu me encontrei, e isso valeu cada passo doloroso.